Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o zagueiro Rafael Tolói, um dos maiores ídolos da história recente do Goiás Esporte Clube, negociado ainda na temporada de 2012 em reta final de contrato na Atalanta, no futebol italiano. E uma informação que pegou o torcedor do Goiás aí de forma surpreendente. Não por ser o Avaí, enfim, cada clube sabe o que faz, mas assim, ao ponto de o Goiás poder perder um jogador pro Avaí, isso é inaceitável. Da mesma forma, se um ídolo do Avaí, sei lá, o Guga do Fluminense, um dos jogadores bons recentemente, ele voltasse pro Goiás ao invés do Avaí, o torcedor de lá também teria total razão de falar, pô, a gente está na mesma divisão, será que não dá para tentar por aqui também? Essa informação foi confirmada pelo jornalista João Pedro Bianchi. Ele garantiu o seguinte, que buscando reforçar a zaga, um nome que tem contato com a diretoria do Avaí nesse momento é o Rafael Tolói, O contato inicial já foi realizado e o atleta fez uma contraproposta. A negociação é difícil, porém está em andamento. Esta informação do JP Bianchi, apuração também com o Cardoso Pepeu, esse é o arroba dele lá no Twitter. Um abraço aí pra galera de Santa Catarina, afirmando também esta sondagem, esse interesse do Avaí em contar com o Rafael Tolói. O Goiás também fez uma consulta, mas nada passou disso, O Goiás não chegou a oficializar a proposta ou algo nesse sentido. O Rafael Tolói, que tem contrato lá na Atalanta até a metade do ano que vem, ou seja, até o final da próxima temporada europeia, e no último ano só entrou em campo 24 vezes. Teve uma pequena lesão, ficou um tempo fora e acabou retornando na reta final da temporada europeia. Rafael Tolói, que obviamente é um ídolo do Goiás, tem negócios, enfim, aqui em Goiânia também. Goiás, mesmo não precisando de zagueiro nesse momento, se o Rafael Tolói quiser voltar para o futebol brasileiro, o Goiás tem sim que estar em cima nesta história. Principalmente se for para um clube menor do que o Goiás, como com todo respeito é o caso do Avaí. Se o Rafael Tolói voltasse, por exemplo, para o São Paulo, ganhando 1 milhão por mês, eu até não falaria nada não, Pô, 1 milhão, enfim, é difícil você chegar nessa compensação financeira, o cara ainda tem bola para queimar. Agora, reduzindo essa faixa salarial, se conseguir chegar nessa faixa de 200, 300, enfim, eu faria um esforço salarial para contar com o Rafael Tolói nessa Série B, até porque ele pode fazer outras funções, não é só zagueiro, ele pode jogar como lateral direito, até mesmo nesse esquema de 3 zagueiros um pouquinho mais avançado, caindo, por que não, ali no meio de campo. É um jogador muito técnico, muito habilidoso. Na Atalanta, por exemplo, você vendo ele jogar, aquela saída de bola, de pé em pé, cabeça erguida, é muito bom jogador o Rafael Tolói. Até hoje, mesmo com 33 anos de idade, pode deixar a sua opinião, uma das maiores revelações da história recente do Goiás, jogador que já está na Atalanta desde a temporada de 2015 e que no último ano ganhou a Europa League. No meu entendimento, ele não vai sair da Atalanta nessa temporada, acho que vai cumprir o seu contrato e aí sim pode voltar a pensar no retorno aqui ao futebol brasileiro, mas o Goiás não pode deixar batido, com todo respeito ao Avaí, não importa, qualquer clube da Série B procurar o Rafael Tolói, o Goiás tem que estar junto, porque se for para ele voltar agora, que seja ou pro Goiás, ou sei lá, se o São Paulo, que é um clube que ele também tem um carinho, oferecer um salário muito maior, aí eu não falaria nada não, mas até se o São Paulo chegasse oferecendo 100, 200, 300 mil, o Goiás não pode deixar isso passar batido. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o atacante Douglas Costa, que está quase ficando livre no mercado, acabou tendo um problema em relação à sua continuidade lá no Fluminense. Ele que deve sim rescindir o seu vínculo e ficar 100% livre no mercado da bola. 22 jogos pelo Flu, uma assistência de fato não funcionou. Segundo informações do Rio de Janeiro, o jogador recebia aproximadamente R$440 mil mensais em CLT lá no Fluminense, sendo que tinha um contrato de produtividade também. Então ele tinha que, para atingir esse salário, tinha que jogar pelo menos 60% das partidas com o tricolor carioca. Isso acabou não acontecendo, enfim, ele nesse momento tem sondagens, por exemplo, do futebol da Turquia. Na Série A ele entrou em campo 10 vezes, desta forma não pode defender nenhum outro clube da primeira divisão. E vi alguns torcedores me perguntando, e aí Guilherme, seria esse o nome para o Goiás na sequência da Série B? Olha, é um nome bastante ousado. Em relação ao salário, é muito, óbvio, não tem como negar, 400 mil, só que não é impossível. Se o Goiás quiser, ele tem sim condições
de contratar pelo menos um nesse patamar aí de 300, 350 mil reais, e a diretoria está assim atenta para a contratação de um nome de maior destaque. No ano passado, ele estava no Los Angeles Galaxy, 22 jogos, 4 gols e 7 assistências. Não vem bem nos últimos anos, então existe sim esse risco, só que, obviamente, se tratando de Série B do Campeonato Brasileiro, seria ainda assim uma contratação excepcional. No Grêmio, por exemplo, ele recebia 1 milhão e... quer ver? Deixa eu pegar aqui certinho para vocês. 1,5 milhão de reais, né? Era assim um valor gigantesco lá no Grêmio, na temporada que o Tricolor foi rebaixado. 28 jogos, 3 gols e 2 assistências também. Até jogou bem no Campeonato Brasileiro, mas saiu pela porta dos fundos. Também não foi esse diferencial, né, para salvar o Grêmio naquela temporada. Então já foi um jogador muito mais caro em termos de valores, sem considerar também o aspecto da marca. Estamos falando de um jogador que pode não ser um Pelé, pode não ser o Neymar, mas também jogou na seleção brasileira. Tem passagens, se você pegar o histórico dele, só jogou em clube grande, né? No Bayern de Munique, na Juventus, lá nos Estados Unidos também, né?